Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. Eu sou o Marcelo Lanza. E chegamos ao nosso querido Grow, um jogador cuja história se funde com a história do poker paulista, do poker brasileiro, um tricampeão brasileiro, um jogador sensacional e que veio, é um PokerCast daquele jeito, Lanza. Aquele cheio de histórias, cheio de casos, cheio de coisas que a gente, ouvindo a história, a gente fala, caramba, então é por isso que aconteceu assim. Senta que lá vai história. Exatamente. Lembrando que o PokerCast é trazido a você pela Pay for Fun, pagamentos online com praticidade e segurança, e pelo Fichas.net. Troque suas fichas sempre com o Lucão. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. O nosso e-mail é pokercast@gruposuperpoker.com.br, Instagram e Twitter, @guicalil e @lanzamaia. Nosso telefone é 31 97518 9609. Aproveite que o WhatsApp caiu, o Instagram caiu, o Facebook caiu. Você teve que entrar pro Telegram. Nos mande uma mensagem, avisa, já tô no Telegram, agora quero entrar pro grupão. One time, né? One time. Diga-se, by the way, no momento em que o Instagram caiu e o WhatsApp caiu, nunca teve tanto movimento no grupão do Telegram. Exatamente, sensacional. E antes das nossas notícias, vamos direto para a palavra da Pay for Fun, sua carteira digital e processadora de pagamentos que operam com quase 200 sites, se bobear já chegou em 200, incluindo PokerStars 888, America's Cardroom, praticamente todos os sites de apostas esportivas. Clique pelo link e abra a sua conta. Tá vindo série de torneio dos caras, tá cheio de brinde aqui em casa. Nós vamos dar jeito de distribuir isso aqui e ficamos com a palavra de Rodrigo Garrido. Fala, Gui. Olá, ouvinte. O cartão Pay for Fun funciona assim, é super fácil. Cravou o torneio no site, já saca pro cartão, vai pro bar e já paga a cerveja pra turma. Simples, fácil e direto. É isso aí, pessoal. Até semana que vem. Obrigado, Garrido. Muito obrigado pela dica da melhor opção para movimentar o seu dinheiro entre contas e na balada. Boa. Começou. Valendo. Bola rolando. Valendo. Campeonato Mundial de Poker WSOP 2021. Exatamente, praticamente é a nossa notícia do dia, Lanza. O que temos, né, no mundo do poker, claro que o mundo do poker online está bombando, o Brasil no poker online está bombando mais ainda, mas o grande fato da semana é que a nossa Copa do Mundo, eu brinco, todo ano a gente faz a mesma brincadeira. Quem torce para futebol tem Copa de 4 em 4 anos, a gente tem Copa de ano em ano. E a WSOP de Las Vegas, especificamente, claro que tem edição online para os Estados Unidos, tem edição online para a América do Sul. Agora eles inventaram edição online até para a Pensilvânia, tem WSOP Europa. Mas a WSOP de Vegas é a nossa verdadeira Copa do Mundo e já passamos de 10% dos 88 braceletes ao vivo disputados, Marcelo Lanza Maia. Algumas coisas a gente precisa falar, Lanza, e eu não te preparei para isso e não sei se você viu a imagem de George McBride, um senhor que jogou o seu primeiro evento na WSOP e entrou em TM com um pouquinho de ficha, cara, num misto de riso e choro que foi nada menos que sensacional e arrepiante. Maravilhoso, eu vi sim, eu vi o vídeo. É disso que o poker fala, é mais do que um jogo. Exatamente. Para usar a expressão 2021, né? O top de 2021 é sobre isso. É sobre isso. Exatamente. Cara, inacreditável. É uma emoção, né? Uma emoção que todos sentimos, né? Em algum momento, aquele primeiro ITM, as emoções muito afloradas e cara, que momento espetacular, que demais. Outra coisa que me chamou muita atenção e que antes da gente entrar em evento por evento é preciso dizer o seguinte, uma grande parte do meu acompanhar a WSOP é o botão de F5 no WSOP.com. E é inacreditável o percentual de bandeiras norte-americanas. Normalmente a gente abre, obviamente, tem mais bandeiras norte-americanas em qualquer lista de torneio do que todos os outros países somados.
Mas num momento em que os Estados Unidos demanda de diversos países da Europa, do Brasil e de mais um tanto de lugar, 14 dias de quarentena, um mundo com a dificuldade de viajar, enfim, tudo que a Covid traz de ruim, de negativo, o número de bandeiras norte-americanas é bizarro. Então chega na mesa final, a mesa final inteira americana, tem acontecido, às vezes você rola uma página inteira, só tem bandeira dos Estados Unidos, uma ou outra do Canadá, já temos nossos brasileiros lá, e eu começo contando o seguinte: o evento número 1, que foi o de funcionário de cassinos, caiu, e aí esse é um estudo que eu ainda não consegui fazer com muito detalhe, que é comparar os fields dos anos anteriores com o do ano atual, né? Comparar o do 2019 com o 2021. O que acontece? Tem eventos que estavam para o final da série, que geralmente é uma época mais bombada e que foi mudado para o começo da série, então ainda é um estudo muito inicial que eu fiz a respeito de fields, mas, por exemplo, o evento de funcionários de cassinos caiu de 685 entradas para 420 entradas. O evento número 2, o 25K Horse, teve o Phil Hellmuth na mesa final, um torneio vencido pelo Jesse Klein, dos Estados Unidos. O evento número 3 foi um evento de $1.000, que foi o Covid Relief, o alívio do Covid, né? Um torneio de caridade. E o Jeremy Osmus escreveu no Twitter: joguei 2 eventos esse ano, ganhei um e estou no vermelho. Variância, né? Variância. Ele levou $48 mil pela vitória no evento de caridade, ganhou seu bracelete, mas deve ter dado pelo menos 2 tiros no 25K Horse, então por isso o ferro, né? É quase igual aquela história do cara que tá lá jogando aquele monte de tela e no final ele olha e sobrou a mais barata, né? Ele não salva a sessão na hora que ele crava o torneio e dá aquela sensação de vitória e derrota ao mesmo tempo. Basicamente é isso, perfeito, sensacional. Falando ainda a respeito de números da WSOP, o The Reunion, que foi o evento número 4, o evento de retorno, né? A gente falou a respeito dele quando a WSOP foi anunciada, teve o buy-in de $500, um buy-in super barato para a série, e atraiu 12.973 entradas, Lanza, 13 mil pessoas, que sonho, hein? Que delícia. Field gigantesco, né? Sim, 2 bons main events, né? 2 bons main events, verdade. O evento número 5 foi o $1.500, Omaha High-Low Heitor Better. Ele caiu de 1.117 competidores para 607 competidores, quer dizer, quase a metade, mas ele aconteceu no momento pior da série, né? Agora ele teve muito no começo da série, então a tendência é uma diminuição mesmo, especialmente com todas as dificuldades. O evento número 6 foi o 25K High Roller No Limit Hold'em 8-Handed. O Tyler Cornell cravou esse torneio, o Adrian Matheus ficou com a 3ª colocação. Essa mesa final acabou passando ali no YouTube, aberta para todo mundo, e foi muito bacana a estrutura, né? A estrutura de um 25K tinha que ser correspondente ao tamanho do AI. O evento número 7, o 1.500 Dealer Choice Six-Handed, Lanza, não dá nem para ler, né, cara? O evento que Jesse Lally do Canadá ganhou, olha a quantidade de variações de pôquer que esses caras botam no Dealer Choice. É um aborto, né? Para decorar os nomes, quanto mais as regras de cada um. Só para pegar a reta final, Limit Deuce to 7 Low Ball Triple Draw, Ace to 5 Low Ball Triple Draw, Badug, Baduce, Badace, No Limit Deuce to 7 Low Ball Draw, No Limit 5 Card Draw High. Cara, que inacreditável, que delícia, né? O torneio para uma certa malandragem brasileira sonhar de longe, que não está lá ainda, né? Aquela turma que estava no segundo andar do H2 no dia que eu fui lá ver o torneio de Mixed. Verdade, mas esse é azedo, viu? Esse até eu que gosto do Catrupe, eu te falo, esse é azedo. Esse é azedo, Baduce, Badace, né, cara? A gente até sabe a regra, né? Mas você tá jogando Badug com Ace to 5, você tá jogando Badug com Deuce to 7, mas a dinâmica do jogo a gente tem dificuldade de entender, evidentemente, não tem nem onde treinar isso, nem online, nem nada. Então, realmente fica difícil para a turma que não tá lá fixa, né, nos Estados Unidos, jogando esses cash game malucos, esses torneios malucos. Verdade.
O evento número 9 é um daqueles eventos que determinam o campeão, né? O 10K Omaha High Low Heitor Better Championship. Quando o torneio tem Championship, é o que define o campeão daquela modalidade. Nossa lenda, nosso gigante Yuri Nardguy jogou o torneio, acabou não se classificando, e o field desse ano foi de 134 jogadores, em 2019 foram 183 jogadores, uma queda relativamente expressiva aí também. Tivemos o evento número 10, 1K Super Turbo Bounty No Limit, torneio freeze out, sempre delícia, né, Lanzinha? Como não estamos lá, não nos pegaram, não nos tomaram esses $1.000, e para cobrir a WSOP até o momento tivemos o evento número 11, também um Championship, né, que um evento que coroa um campeão, o 25K Heads Up No Limit Hold'em, aquele torneio clássico de Heads Up. Em 2019 teve 112 entradas, esse ano teve apenas 57, né, metade das entradas do ano passado. Mas em 2019 ele teve o buy-in de $10.000 e esse ano o buy-in foi de $25.000. Quem jogou, quem deu seu tiro e acabou caindo na primeira fase foi ninguém menos que Felipe Mojave Ramos. Que homem! Que homem! Começou cara a série, podemos falar isso, né? Quanto a isso, não há dúvida, né? Olha para você ver, se você for considerar que até agora nos 11 primeiros eventos nós tivemos um de 1K, dois torneios de 1K, um de 500 e um de 1,5. Aí nós já tivemos 10K, 25K. Começou azeda, mas 3 de 25K. Nós tivemos mais eventos de 25K do que de $1.000. Exatamente. É doído. Aperta um pouquinho no bolso. Exatamente. Mas é que a turma que foi para lá também tá bem tranquila, né? É aquela turma que tira 14 dias de férias com muita tranquilidade no México, em Punta Cana, etc, né? Não pode estar preocupado com as 5,5 para 1 pagando $25K, né? Exatamente. Perfeito. Notícia complementar para a gente não falar só de WSOP, o PokerStars Community Forum é aberto e é um espaço para suporte, sugestão, bate-papo, ou seja, o PokerStars abriu um fórum, Marcelo Lanza Maia. Eu adoro fórum, né, cara? O senhor é reggae de fórum. Eu fui cria de fórum de música psychobilly pra história, né? De estilos musicais específicos. Fui patrocinado pelo Forbet, que lá no início foi um fórum, né? O Forbet foi um fórum de pôquer. E, cara, fui grinder ali do 2+2 também. Enfim, usei muito. E a pergunta é o seguinte, eu gosto da ideia, mas fórum em 2021, Lanzinha, holda? Cara, talvez sim. Quando o WhatsApp caiu, eu recebi até ligação. Que homem! A turma tá numa vibe vintage, por que não? Exatamente. Cara, eu acho que tem espaço, tem gente que gosta, e eu acho que um site tão grande abrir esse espaço também mostra que ele está querendo aproximar um pouco mais da comunidade. Eu acho válido, sim, eu acho que não tem por que não fazer, e eu gosto da ideia, apesar de não ser regra de fórum. Eu sou daqueles que também entra para ler, eu dou uma lida, eu confesso que eu participo pouco, mas eu gosto de estar vendo o que está acontecendo. Então, igual eu, várias pessoas também têm esse perfil. Igual o senhor, várias pessoas têm o perfil de escrever. Então, eu acho que tem chance sim de rodar bem. Sensacional. Vamos que vamos. Boas GL PokerStars, passei lá para conhecer, é bem bonitinho, viu, cara, o site, e tomara que dê certo. Vá lá. Ficamos com a palavra do Fichas.net. O Fichas.net é o seu parceiro para compra e venda de ficha nos principais sites de pôquer online. Chame o Fichas.net e avise que chegou até eles pelo PokerCast para participar de promoções super especiais para os nossos ouvintes. O WhatsApp do Fichas.net é 062 99837 1007 e lá você negocia suas fichas com os melhores preços. O Fichas.net trabalha com créditos do PokerStars, PariPoker, PPPoker, UPoker, EcoPays e AstroPay Card. Repetindo, o WhatsApp do Fichas.net é 062 99837 1007. O número está na descrição dos nossos programas. Fichas.net, confiança e melhor preço para suas fichas. E vamos para a entrevista do sensacional Fernando Brunca Ogrou.
E é com grande satisfação que recebo aqui no PokerCast do Grupo Super Poker, uma das figuras mais queridas do poker brasileiro, um homem cuja história se funde com o poker do Brasil. Muito bem-vindo, meu querido Fernando Brunca Garcia, o Grow. Fernando Brunca. Se falar Fernando Brunca, ninguém conhece, né? A velha guarda conhece, que já foi Fernando Brunca ou Grow, né? Virou o Grow depois, né? O Grow era sempre, né? Virou Fernando Grow, né? Depois. Que demais, que demais. Grow, o único homem, o único ser humano com 3 braceletes de BSOP. Campeão brasileiro de 2013 geral. Também naquele ano campeão brasileiro de Omaha. Um título que se repetiu, back-to-back, é campeão brasileiro de Omaha em 2014. Mais recentemente, campeão paulista de Pot Limit Omaha no CPH em 2018, e com $670 mil em premiações ao vivo, e vice-campeão de High Roller de BSOP, sendo em 2013 vice-campeão do BSOP Millions, vice-campeão também em 2018 do BSOP São Paulo, High Roller de 7K. Grow, eu vou começar com uma pergunta que eu imagino que você não faça ideia. São $670 mil de premiações ao vivo. Mas a gente sabe que a grande maioria dos seus jogos foram em clubes de poker e esses clubes não são contabilizados pelo Random Mob. Dá para dobrar isso aí? Eu não sei. Sinceramente, eu não faço ideia, velho. Sensacional. Mas essa não é muito minha praia também. De Random Mob, procurar. Eu sou ruim pra caramba de tecnologia. Sensacional. Sensacional, Grow. E eu aproveito para te agradecer, porque você está me dando entrevista direto do clube, do H2, onde atualmente você trabalha, mas você começou nos primeiros clubes de São Paulo. Mas nós vamos começar falando antes disso, Grow. Eu queria que você me contasse, respondesse a pergunta tradicional do PokerCast: quem é o Grow antes do poker? Bora. O Grow, vim para São Paulo com 18, 19 anos. De onde? Vim de São José do Rio Preto. Uhum. Na verdade, não é São José do Rio Preto. É uma cidade que fica a 25 quilômetros de São José do Rio Preto, com 16 mil habitantes, chama Nova Granada. Sim. E vim com mais 3 amigos, viemos fazer faculdade aqui em São Paulo. Aí nós morávamos numa república e essa foi a minha história de quando vim para São Paulo. Formei administração, comecei a trabalhar numa rede de hotelaria, uma rede americana. Depois fui trabalhar com uma rede de combustíveis e quando eu estava trabalhando nessa empresa foi quando eu conheci o poker. E aí foi diminuindo cada vez mais o trabalho e aumentando mais a parte do poker até o momento em que eu comecei a viver só do poker. Que bacana. Me conta como que o poker chega até você? Começa na faculdade, né? Tinha uns amigos que a gente costumava jogar. Na época era o poker fechado, né? Não tinha ainda o Texas Hold'em. Então a galera jogava só o poker fechado. Começou jogando com os amigos, a gente jogava uma vez a cada 15 dias, brincando, mas valendo centavos, sabe? O valor da ficha era muito... Porque é uma época que estava fazendo faculdade, época de morar em república e tal, é uma dureza, né? Que ano isso, Bruno? Cara, 2000. Perfeito. 99, 2000, por aí. Agora, tem a parte depois que começou a virar dinheiro, né? Que é onde começou a dar aquela picadinha. Que mesmo sendo... a gente jogava, acabamos conhecendo um site, que era um site de jogos geral, entendeu? Site que tinha tranca, cacheta, sinuca, truco, e lá tinha poker também, que chamava Atrativo. E eu lembro que lá foi onde, eu acho que lá tudo começou ali, entendeu? Mesmo, de verdade. Porque ali, nós começamos, eu e um outro amigo meu que morava comigo, na República, começamos a jogar mais frequente. E foi ali que a gente começou a conhecer pessoas, começamos, por incrível que pareça, a gente conseguiu ganhar dinheiro num site que não tinha dinheiro envolvido, né? Que era com ficha, moeda fictícia, pontos, não lembro nem o nome que eles davam na época, mas
a gente começou a vender ficha fictícia naquela época. Que demais. Qual que era a vantagem que levava um jogador que comprava uma ficha fictícia num site que só se jogava com ficha fictícia? Vantagem, o cara não tem vantagem, era mais pelo tesão, né? De jogar limites mais caros. Limites mais caros em jogos que não valiam nada. É loucura, né, até pensar nisso. Mas é que, como era um site que ele tinha um chat, o pessoal começou a conversar muito entre... Todo mundo tinha seu nick, né? E começaram a fazer amizade lá dentro, conversar. A gente passava 10 horas por dia ali, 9, jogando. Passava a noite inteira, até de dia, talvez. E o pessoal foi se conhecendo, foi fazendo amizade. E o que acontece? O pessoal ia ganhando fichas e vai indo pro caixa dele, né? Sim. Só que tinham vários limites lá dentro. E aí, o pessoal que tinha mais ficha queria jogar os limites mais altos. E a galera que, não conseguia ganhar, porque ou não jogava tão bem, iam lá e compravam para poder jogar nesse jogo com limite maior, mas uma loucura, né? E não valia nada, você não podia nem comprar do próprio site. Então era um mercado que os caras colocaram um mercado de ficha num jogo que não valia nada. Que homens, né? Aliás, que visão, né? Imaginar que hoje o PokerCast é trazido por um site que opera fichas online. É inacreditável imaginar que isso ia acontecer num site de Play Money, né? De Play Money. Além de Play Money, eram de vários jogos. E todos os jogos, as fichas valiam para todos os jogos. Então, se o cara ganhasse muito na sinuca, as fichas iam para lá, o cara podia usar no poker. Que a gente também... no começo não ganhava tanto ali nas fichas que tinha. É que os caras também eram muito ruins, mas... Era poker, Você jogava ou você ia pra cacheta, você dava tiro pra tudo quanto é lado? Dava tiro pra tudo que é lado, mas jogava mais poker. Sim. Eu jogava poker e jogava tranca. Poker fechado. Só que só poker fechado tinha na época. Uhum. Isso em 2000. Só que foi quando começou, aí o site colocou o Texas Hold'em, que não tinha lugar nenhum. Sim. E quando colocou no site, a galera ficou maluca, né? Que era um jogo que dava mais action, era novidade, tinha mais, os potes eram maiores, porque saía de um jogo limit para um no limit. Então o cara podia colocar todas as fichas a qualquer momento. Sim. Então a galera ficou doida. E aí todo mundo queria ter mais fichas. E o site, ele não disponibilizava, ele não vendia. O que acontecia? Quando você zerava a sua conta, ele passava tipo X horas e carregava para você 5 mil fichas, sabe? 5, eu acho que... Ou 5 ou 10. Uhum. Eu só sei que como a galera jogava muito, por muito tempo, começou gente que a galera tinha 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões no caixa, entendeu? Sim. Aí a galera não queria mais... O pessoal jogava nos limites mais caros, aí diminuiu mais ainda o número de pessoas, né? Porque aí ficou um grupo mais seleto. E a galera que estava lá embaixo, que já jogava com a gente desde o começo, queria continuar jogando lá em cima. E aí o que o pessoal começou a fazer? Eles compravam fichas de quem tinha muita ficha. Sim. E aí o jeito de passar era daquele jeito tosco, né? Abria uma mesa de heads up e você passava lá e perdia pro cara. Sim. Perfeito. Assim era feita a transação, não, quer dizer, não tinha um two-player transfer ali, não. Você tinha que realmente... Não tem como transferir, entendeu? Então era na mesa mesmo. Que demais. É loucura, era um jogo que não valia nada, entendeu? Que demais. Só que a galera tinha tesão de jogar mais alto e foi criando a galera com esse hábito de compra aqui, compra ali. Tanto que o cara o meu amigo que dividia a República comigo, um dos meus amigos, ele pagou a festa de casamento dele com as fichas que ele vendeu desse site fictício. Que loucura. Grow, uma festa de casamento, ela não é barata, né? De nenhuma forma. É impossível imaginar uma festa que seja muito barata de casamento, por menor que tenha sido o casamento. Dava uma grana honesta fazer... honesta, é óbvio que era. Eu quero dizer honesta no sentido de... Dava uma grana que dava para fazer uma diferencinha na vida? Não dava. Também não é aquelas festas de casamento como são as festas de hoje. São as festas de 20 e poucos anos atrás. Uhum. Festa de uma galera que é do interior é uma festa mais barata, né? Mas mesmo assim custa um certo dinheiro.
Mas dava sim porque chegou um ponto que o pessoal ainda conseguiu encontrar um jeito de ganhar em outros jogos muito mais fácil do que ganhar no poker. Uhum. Então ele jogava aquelas fichas pro poker, conseguia vender, colocava um computador rodando lá 24 horas, jogando outros jogos para poder fazer ficha, aquelas loucuras, né? Sensacional, sensacional, deixando claro o seguinte, que se o site não vendia ficha, se era impossível comprar ficha, efetivamente você não estava prejudicando ninguém, não estava fazendo nada que fosse eticamente questionável. Não, até porque o site não vendia as fichas, o jogador não podia transferir ficha, então eram alguns bugzinhos que tinham aqui e ali. Até eu tenho gente, eu conheci alguns jogadores, em um que é até meu sócio hoje, dessa época, que eu nunca imaginei que a gente ia estar hoje junto, sócio em algum negócio, que é o Breda, Jorge Breda. Que demais, que demais. Breda é uma lenda, né, das vendas de fichas também. Começou lá no começo, soube enxergar o mercado, né? E abraçou o mercado de uma forma muito inteligente e que legal. Que legal que hoje trabalha com a gente, com nós todos, trabalha conosco no poker e faz a operação toda lá do poker. E é nosso sócio aqui do H2 também. Que demais, que demais. E lá que começaram, né, o que aconteceu? O pessoal foi criando muita amizade e começaram a ter encontros. Hoje seriam os torneios de pôquer. Uhum. Então, se juntavam, faziam torneios de 30, 35 pessoas que vinham de todo lado do Brasil. Tinha gente que vinha de Mato Grosso, Minas, Rio Grande do Sul, interior de São Paulo, Rio de Janeiro, para um torneio de pôquer que, na verdade, o torneio era R$30 a inscrição. Então, é mais pelo prazer de jogar, entendeu? Porque não existiam torneios de pôquer. Sim. Então, foi um grupo que se juntou e fazia uma vez por mês, dentro de um salão de festa, de um apartamento, de um prédio, organizava um torneio com churrasco, que o churrasco era mais caro do que o torneio. Que demais. Então era mais pelo jogo, mas o pessoal gastava, gastavam R$2.000 para fazer uma viagem para jogar um torneio de R$30. Então era uma outra época que o jogo era jogado pelo tesão de jogar mesmo. Vale dizer que é o seguinte, o CPH é de 2004, né, o circuito mais tradicional do Brasil, anterior inclusive ao BSOP, ou seja, não tinha nada de pôquer organizado na época. Eu imagino o que vocês deviam julgar e as regras que deviam ser aplicadas nesse jogo. A gente seguia a regra que era a regra do atrativo, né? Uhum. Que o pessoal estava habituado a jogar, mas era bem nas coxas ali mesmo. Bom, o primeiro CPH que eu joguei acho que desde o primeiro ano. Nós jogávamos o CPH sem dealer. O jogo era feito, o torneio do CPH era feito naquelas mesas feijão, que era a mesa que o pessoal costumava jogar tranca, jogar cacheta. E cada um era o dealer, quando era o botão, né? Que demais, cara, que demais. Então, foi assim o CPH, o começo do CPH foi assim. Ô, Grão, dá para falar que esse é o início do pôquer institucionalizado no Brasil ou que surgiu depois, sendo o CPH, foi outra coisa? O CPH é o primeiro torneio que foi bem organizado, com uma organização, com regra, até então eram torneios, só tinham torneios diários, em clube. É que clube nem tinham clubes na época, tinham 3, 4 clubes em São Paulo. Uhum. Eu tô falando de 2003, 2004. Foi quando eu comecei. Esse foi quando eu comecei. O primeiro clube que eu fui foi o Texas, que era no Tatuapé. O clássico Texas Tatuapé. Texas Tatuapé, que o clube era só de city goal no começo. Uhum. Então não tinha torneio. Então eram city goals e o pessoal formava uma mesa, terminava, já formava outra, e era a noite inteira, a tarde inteira, o pessoal jogando só city goal. Entendi. Aí, com o passar do tempo, começaram os torneios dentro do Texas, mas foi demorar, acho que uns 6, 8 meses depois. Me conta um negócio.
havia questionamento legal naquela época? Eu imagino que devia ser o capeta na hora que a polícia aparecia no clube, porque até então a gente não tinha uma confederação para defender a legalidade, não tinha nada disso. Nada. Era uma época que... E o pôquer era mal visto também, sabe? O pessoal tinha uma imagem muito ruim de pôquer, como se fosse nos filmes lá, né? Aquela penumbra, todo mundo fumando, e escuro, aquele clima de gangster, mas tinha nada a ver, era um clube legal, pô, era um clube só de city goal, juntava uma galera que se encontrava, fazia amizade, começava a fazer outras coisas juntos depois, mas, tipo, a gente ficava com medo porque era tudo escondido. Não escondido, era... Você tinha que entrar por uma portinha pequenininha, não era aberto, como é hoje. Pô, hoje você vai nos clubes, pô, o H2 está na maior avenida de São Paulo, aqui, aberto na esquina, escancarado. Por quê? Porque por causa da briga dos nossos representantes da CBPH. Mas naquela época não, naquela época era muito difícil jogar poker. E abriam e fechavam clubes direto, sabe? Abria, fechava uma semana e depois abria de novo. Então, não era tão tranquilo. De vez em quando ia dar uma passeadinha na delegacia ou não? Eu fui algumas vezes. só faltava não, né? Ainda mais, né? Ainda mais o senhor, que talvez o cara que tenha passado mais horas em clube de pôquer do Brasil, da história do Brasil, né? Tem chance, porque eu tô desde meu primeiro torneio, organização minha, foi em 2007, começo de 2007. Que demais. E daí eu nunca mais parei. Aí foi quando eu desliguei mesmo de todas as outras atividades que eu fazia e fui viver só do poker. Grow, me conta um negócio. Quando que a relação do Grow deixa de ser uma relação de jogador e passa a ser uma... Porque a sensação que eu tive, eu passei a te conhecer no Zali, com o Pedro. Mas quando o Zali aconteceu, você já era velho de jogo, né? Com todo respeito, eu não estou falando de idade, eu estou falando de tempo de atividade, mas você já estava no jogo há muito tempo, né? Não, já antes de eu estar no Zali, é que no Zali já é uma época, já foi mais avançado. Sim. O primeiro torneio eu fiz no All-in Tatuapé, que era um outro clube que era muito conhecido em São Paulo. Acho que toda a galera aqui de São Paulo conhecia o All-in Tatuapé. Foi em 2007. Aí eu fiquei em 2007 a 2008 fazendo no All-in Tatuapé. Depois fui para o All-in Moema, que era uma outra... É o mesmo clube, mas que era em Moema, que eu fiquei por mais uns 2, 3 anos. Aí fui para um outro clube também que chama Mr. Sun, no Itaim. Aí foi uma época que a galera começou a pegar mais no pé do poker. Foi quando começaram essas brigas. Se era legal, se não era legal, se era legal. E aí nós passamos um tempo fazendo em casa. Perfeito. Peraí, vamos voltar lá do começo dessa história, que essa história interessa demais para a gente poder documentar da melhor forma. O primeiro clube é o Texas Tatuapé, que é o que você começa a jogar e eventualmente passa a organizar jogo. Já no Texas, você chegou a organizar jogo? Não. Lá não, porque lá foi um período de, acho que 1 ano e pouco que nós ficamos por lá. Lá eu era jogador, eu ia lá para jogar mesmo. Conheci alguns jogadores que estão até hoje daquela época. Brasa, Mojave, Norson... Cara, tinha uma turma, eu acho que alguns ainda estão jogando até hoje, mas esses são os 3 que eu lembro mais dessa época. Perfeito. 2007. Dava para ganhar, Grão? Dava para bater nos malandros? Quer dizer, dava para fazer que tipo de dinheiro que você fazia no Texas Tatuapé? Um dinheiro que dava para viver ou um dinheiro que dava para pagar a balada? Qual que era a grana que dava para fazer jogo no Citengol lá? Lá era o dinheiro de perder mesmo. Ele ia para perder. Era o começo e, pô, era muito diferente do jogo que a gente jogava ali no Atrativo para um jogo quando migrou para jogar um City Goal valendo dinheiro, mudou tudo. Então, até adaptar essa parte era a parte que a gente ia lá para dar o dinheiro mesmo.
Entendi. E me conta aqui, obviamente não foi do dia para a noite que o Grow vira um malandro único com 3 braceletes de BSOP. Naquela época você já olhou para o jogo e já entendeu que o jogo era possível? Quer dizer, você já olhava para o jogo e falava, porra, de repente dá para fazer uma grana aqui, tem uma estratégia aqui. Qual que era a relação e como que você tratava o jogo naquele momento da sua vida? Mas é aquele começo, né, tinha muita informação, né, para obter ainda. Então, pegar para estudar. Uhum. Então, queria entender o jogo, queria entender como ganhar, entendeu? O que eu tinha que fazer para ganhar daqueles caras. Uhum. Tava lendo. Não tinha muito conteúdo, né? Sim. Era mais de grupo mesmo. A gente se encontrava e ficava discutindo o que a galera faz hoje, né? Contando paradas, um pro outro, e perguntando o que faria, o que não faria. Aí a gente tinha um grupo de amigos legal. Porque a gente se encontrava, viajava, começamos a viajar para jogar alguns torneios fora. Só que aí já não é mais essa época do Texas. Já, né? Não é mais a época do Texas. Do Texas, para onde? Um ano e meio depois, que aí quando a gente começa a jogar mais ali em Tatuapé. E aí já eram torneios todos os dias. Perfeito. O All-In Tatuapé meio que talvez seja o primeiro clube de portas abertas de São Paulo? Eu acho que sim. Aberto, escancarado, sim. Tinha um outro clube, eu ia tanto lá, que era do Ivo, aqui no Itaim. Perfeito. Que era um outro, mas ele também teve alguns problemas, e ele ficava um pouco fechado, um pouco aberto, você tinha que entrar por uma portinha lateral, mas escancarado mesmo, eu acho que foi o Tatuapé. Perfeito. Tatuapé, a gente conhece São Paulo, sabe o seguinte, Tatuapé é uma cidade dentro de São Paulo, né, tá na região leste, um pouco deslocado do centro, né, ou talvez um tanto deslocado do centro, e a turma do centro de São Paulo, ela ia para lá, quer dizer, ele gerava atração na cidade inteira para todo mundo que era fissurado com o jogo? Ele trazia o pessoal do outro extremo de São Paulo, ele trazia o pessoal de Campinas, o pessoal das cidades vizinhas. Uhum. Era o clube que começou a fazer os torneios diários, né? Não tinha torneio diário, então vinha a galera de todo lugar, que pensar, Jundiaí, Campinas, todas essas cidades, Litoral, Santos, o pessoal subia para jogar lá. Então, não só de São Paulo, o pessoal atravessava São Paulo, mas vinha de outras cidades. Que demais. Do All-In Tatuapé, qual que é a transição? Então, mas aí é a hora da virada de chave, né? Sim, sua virada de chave, quer dizer, você passa a começar a organizar jogo nesse momento, ou é a virada de chave em que você passa a ser malandro de jogo e como a gente brinca, assaltar os outros na mesa? Não, aí a parte... Então, que precisava pagar as contas. Sim. Então, foi quando me fizeram um convite para fazer um torneio. Eu sempre tive muito bom relacionamento com a galera, e o torneio foi legal, foi acima da expectativa, e o pessoal, você tem que fazer mais, e aí eu comecei a fazer semanal. Certo. E o que acontece? Como eu não tinha muito, meus gastos eram poucos, entendeu? Era pequeno, essa grana desse torneio que fazia uma vez por semana era suficiente para pagar minhas despesas, entendeu? E o restante... Quando você fala eu ia fazer o torneio, me conta o que é fazer o torneio. Porque o clube está lá, os líderes estão lá, as fichas estão lá, os jogadores vão por causa de você. Você era host, você era organizador, você era diretor de torneio, o que o Grow está fazendo naquele momento? O Grow é o cara que botava a cara lá, convidava as pessoas, ajudava na organização, porque os dealers, o negócio falou, a equipe já é a equipe do clube. Sim. Só que até hoje é assim, né? Os clubes sempre pegam alguém que é um pouco mais, que tem mais relacionamento com a turma, como é que eu posso dizer? Host mesmo, né? É como hosts mesmo, mas e você passava a semana toda convidando a galera, falando daquele torneio específico, é claro. E no dia a gente fazia uma festa, fazia um evento legal, a galera curtia, se divertia, entendeu? Uhum. E o começo foi assim, o primeiro, o segundo, e aí foi criando rotina, né? Foi virando rotina, virando hábito.
Gro, evidentemente você responde se você quiser. Qual que era o acordo? Você ficava com o dinheiro do reiki do torneio, eles ficavam com o do cash, você dava uma mordida no cash, ou você ficava com um pedaço só do torneio? Não, eles me davam o reiki do torneio. Ah, que legal. Que legal. Não tinha certeza, e porque na época era o pessoal que ia depois para jogar o torneio, ficavam acabando jogando outros jogos lá e ficando pela casa. Entendi. Até gente que não conhecia, sempre ia 2, 3 novos cada vez, então essa era a parte que era a parte legal pro clube também. Que legal. Me conta um negócio, aí você tá no All-in Tatuapé. Qual é a transição do All-in Tatuapé? Como que é a sua saída e para onde você vai? Então, aí quando eu saio do All-in Tatuapé, eu fiquei um ano. Uhum. Acho que não deu um ano, uns 8, 10 meses no All-in Tatuapé. E vou para o Moema. O All-in Tatuapé, ele muda de dono, entram sócios novos, muda a administração, e eu acabei indo para o outro, que era o do sócio que colocou eu para fazer quando eu era sócio do All-in Tatuapé. E ele muda para o Moema e fica no Moema e me fez o convite para ir junto. E aí eu acabei indo. Era um clube menor, era um clube tinham 4, 6, 7 mesas só de poker. Certo. Que ficavam 3 pro cash e 4 pro torneio. Certo. E a expectativa era que o Gro arrastasse a turma que ele arrasta pro All-in Tatuapé, pro All-in Moema, claro. Sim, para fazer o torneio, aí nesse caso passou a ser 3 vezes por semana. Uhum. Aí eu fazia segunda, quarta e domingo. Rodava, Gro, quer dizer, dava para fazer 3 dias de torneio, porque hoje é muito normal a gente olhar, o clube tem torneio todo dia e tal, mas quem olha o poker hoje não faz ideia de que a grande maioria dos primeiros clubes do Brasil faziam só cash, tinha um torneio, às vezes que era um estadual, que acontecia uma vez por mês, eventualmente tinha um torneiozinho regular, quer dizer, não existia essa cultura de torneio que nós temos hoje, que qualquer clube que você entrar tem free roll à tarde, torneio à noite e mais um da madrugada ali. Então, que hoje mudou muito, né? Mas é que São Paulo é São Paulo, né? Sim. É muita gente, então tem muito jogador, é gente que vai aparecendo de todo lado. Então, dava para fazer. E outra, como não era todo dia, eram 3 vezes por semana, e o torneio não eram torneios como hoje o valor é um pouco mais alto. Naquela época nós fazíamos torneio da pizza de 30 com rivais, entendeu? 30 reais. Conta para quem não é de São Paulo o que é o torneio da pizza, por favor. O torneio, esse é o torneio da pizza de domingo tradicional, que a galera, que eles iam fazer festa mesmo, que era o 30 com ribeye, que a galera, e era a noite da pizza, que a casa comprava pizza e servia pizza para todos os jogadores. De graça. De graça. Uhum. E aí virou conhecido o torneio da pizza por causa disso, mas era um torneio mais barato com ribeye, mas esse era o torneio que, por exemplo, no All-in Moema, eu tinha alternate que ficava na escada esperando, entendeu? Na fila, esperando gente cair para subir. Mas as mesas do cash estavam reservadas, quer dizer, nas do cash ninguém senta, ou não? Não, é porque o que acontece, como o torneio começava mais cedo e a galera do cash geralmente se formava uma mesa antes, mas a galera jogava o torneio primeiro para depois brincar no cash, entendeu? Entendi. Então a cultura era diferente. Então a gente chegou a usar todas as mesas do clube já para torneio, e depois, como o torneio esses torneios de domingo sempre são turbo, tem que ser turbo, né? A galera tinha que trabalhar na segunda-feira. Então era muito rápido para estourar a mesa, assim, então não tinha problema, tipo assim, vai ficar com a mesa ocupada, não vai ter o cash, né? Então ela estourava muito rápido também. Que demais. E aí o Gro sai do All-in Moema para onde? Eu vou pro Mr. Sun, que é um outro clube que abre em São Paulo. Sim. Também porque o All-in Moema muda, o cara desiste de trabalhar com poker, vai mexer com outra área, com outra atividade, e ele vende o All-in Moema também. Aí aparece um convite para ir para um outro clube, era um clube novo, com uma estrutura diferente. Aí já estava falando de um clube que teria 15, 20 mesas, sabe? Era um outro projeto. E aí nós vamos pro Mr. Sun, mas o Mr. Sun também tem uma passagem muito rápida. Sim, o Mr. Sun é um clube que eu não tinha ouvido falar até a gente fazer a nossa prévia. Pois é, mas é um clube que eu acho que ele não teve mais de... Era um clube lindo, aliás.
Só que foi numa época errada, sabe? E os donos, os sócios dele também não eram do meio, então fizeram muita besteira. O que faz uma época ser errada? Ele estava à frente do tempo dele em termos de estrutura? A estrutura era muito boa, mas era no momento que estava um momento... aquele momento que o pessoal estava pegando muito em cima aqui dos clubes de São Paulo, entendeu? Pegando no questionamento legal. Achando que não era legal. A polícia batia lá direto, então aí começou a ficar desgastante e aí o pessoal desistiu. O clube fecha com o Grohl trabalhando no clube? Nós ficamos 3, 4 meses lá só. Entendi. Perfeito. A gente até saiu um pouquinho antes. Só que aí nessa época eu tava jogando mais do que organizando. Porque lá eu organizava 1, 2 vezes por semana e jogava nos outros lugares, né? Jogava durante a semana nos outros clubes, jogando torneio e jogando cash. Sim. E quando que você entende, Grohl, que, quer dizer, na época você já falava em profissionalização ou você falava, cara, não, o que eu ganhei, ou você agia da seguinte forma, o que eu ganhar organizando eu vou gastar jogando? Não tinha muita organização, não. Entendi. Era o que tinha, é igual o malandro falava, o Stetson, o bankroll andava no bolso direto. Que demais. Tava sempre no bolso. Que demais. Stetson, que inclusive precisa dar uma passada por aqui para contar a história dele, eu tô devendo esse convite. E aí é quando pinta. Aí fiquei ainda ficamos uns 6 meses fazendo. A gente tinha um amigo que tinha uma mansão que a gente fazia 1 vez, 2 vezes por semana no fundo, numa edícula que ele tinha na mansão dele, mas era mais para manter aquela aquecido com a galera, porque a galera falou, o torneio, nossa, sempre tinha o torneio de semana, você vai parar de fazer? Mas para não deixar de fazer, a gente continuou fazendo mais uns 5, 6 meses nessa mansão, e foi quando aparece o convite do Pedrinho para ir pro Zali. Sim. Que aí foi a hora que mudou também, outra virada de chave. Nesse momento do Pedrinho, o H2 já existia? O H2 existia. Certo, o H2 está na primeira sede dele, já era na Iguatemi 236? O H2 estava na Iguatemi, tanto que eu jogava no H2 a semana toda, quase. Aí veio o convite para ir para lá. Sim. Era um projeto legal também, só que já eram torneios mais caros, né? Era uma realidade diferente, já era um torneio com banho mais caro. Eu fui também para participar da parte do cash, então aí a rotina mudou também, porque aí comecei a ter que ir mais dias. Eu ficava 4, 5 dias fazendo evento dentro do clube. Perfeito. Vamos falar um pouquinho do Zali. O Zali é um clube que merece uma nota especial, até pelo Pedro e o Pedrinho que você está citando é o Pedro Brits, pai do nosso querido Caio Brits, fundador do Forbet. Mas eu ouso dizer que, claro que o Caio cresceu muito no pôquer, acabou distanciando do pôquer, mas ao longo da maior parte do tempo não é o Pedro Brits que é pai do Caio, é o Caio que é filho do Pedro, né? Quer dizer, o Pedro tem, dentro do pôquer brasileiro, uma importância enorme, tendo criado um clube que era completamente... Qual que é a palavra que eu vou usar? Quer dizer, eram os 2 grandes clubes, né? Era a Coca-Cola e a Pepsi em São Paulo. Se eu estiver errado, por favor, me corrija, porque esse é o momento que eu já estou no pôquer, mas talvez eu não conhecesse, talvez tivesse outras coisas parecidas, mas me parece que era a Coca-Cola do pôquer e a Pepsi do pôquer ali. O resto, todo mundo são os Guaraná, as tubaínas ali circulando ao redor. Eu estou errado nessa impressão? Não, tá certo. O Pedrinho, finado Pedrinho, né? Porque infelizmente faleceu esse ano. Recém-falecido, sim. Mas ele foi uma escola, cara. Ele foi uma escola porque ele conhecia tudo de pôquer, de trabalhar com pôquer, trabalhar com jogo, de malandragem, de contra-malandragem. Então, com ele foi o grande aprendizado, acho. Uma escola, trabalhar com ele. Sim, que demais. Que demais. E era isso mesmo, era o H2 e o Zali. Era um clube que tinha mais torneios
E o Zali era um clube com menos torneios, mas com torneios com buy-ins mais altos, então acho que essa é a única diferença. E era um pouco menor, era uma galera mais restrita, então era um clube mais privado na época. Perfeito. Uma coisa que você deixa de falar do Zali, mas que eu vou precisar apontar, é o seguinte, para não falar palavrão, o Zali era um clube que tinha um jogo caro para um caramba, né? Era um jogo mais caro de São Paulo. Sim. Tanto que a nossa mesa de fora já era uma mesa que de um valor legal, e ela era o jogo mais barato do clube. Mas era um jogo caríssimo lá dentro. Perfeito, num clube que praticamente tinha 2 moradores, o senhor e Bruno Kawauchi, que passou aqui pelo PokerCast. Eu não lembro uma vez de ter entrado no Zali e não estarem esses dois, ou matando a turma na mesa, ou matando a turma no gamão, ou matando a turma na cacheta, na tranca, qualquer que fosse o jogo do dia. Me conta um negócio, Grow. No momento que você vai para o Zali, qual que é o status do Grow jogador? Então, era um Grow já mais calejadinho, né? Uhum. Já jogava torneio há um tempo, já tinha resultado em torneios, e quando eu vou para o Zali, é a hora que eu tenho também, além de ter a oportunidade de jogar mais torneios, eu tive a oportunidade de jogar esse jogo, que era um jogo um pouco mais caro também, porque eu acabava ajudando o Pedro, precisava formar a mesa lá dentro, e aí você só tinham 3 parceiros, aí ele, Grow, senta lá para ajudar a formar. Aí, como eu tinha sempre muito boa relação com todo mundo lá, a galera me adorava lá, e eles pediam para eu ir lá para dentro jogar com eles. Uhum. Só que era um jogo que não era a minha realidade. Sim. Então eu acabava ajudando o Pedrinho para formar o jogo, e ele também me ajudava depois, porque o que ganhava ele me dava uma beirada, então, e sempre se ajudando. E eu ficava com a mesa de fora, que a gente era sócio, tanto o Bruninho nessa época era meu sócio lá na mesa lá de fora. E eu fazia um torneio de quarta-feira, que era um torneio que aí passou a ser 500 com ribai na época, que já era um torneio mais caro. Sim. O torneio que eu fazia no Aimoema era de 250. Então você passa a ter um torneio mais caro. E na época tinha um outro formador lá, que eu não recordo o nome dele, mas ele que fazia os high rollers dentro do Zali. E eu também acabava jogando os high rollers no Zali, e ali, foi onde eu comecei a ter mais resultado, porque a turma era muito boa de jogo mesmo. Sim. Ao contrário, entendeu? Imagino. Eles eram muito bons parceiros mesmo. Quais eram os blinds que se jogava no jogo caro, quando você chama um jogo de caro? Era 200, 400, 300, 600. Meu Deus do céu, que homem! Que demais! Quer dizer, no primeiro pote que você puxava da noite, evidentemente o dinheiro não era seu, né? Você estava jogando lá stakeado, como nós todos fizemos, né? Na verdade, a turma toda que tinha algum diferencial, fosse ele disciplina, qualidade técnica, acabava jogando os jogos que, na verdade, você estava puxando potes que um pote ali estava muito acima da realidade de vida, né? Sim, pois era o que acontecia ali. Sim, perfeito, que demais. E o que aconteceu é que essa pessoa que organizava os torneios mais caros, que aí eram os torneios high rollers do Zali naquela época, 12 anos atrás, por aí, 10 anos atrás, ele fazia o torneio de 2.000 com ribai. Sim. Que eu também jogava. Eu também jogava junto com o Pedrinho. Uhum. Entendeu? E essa pessoa saiu do clube. E o Pedrinho, eu era o cara que jogava lá dentro, conhecia os caras, jogava lá fora, tinha relação com o pessoal, cuidava da mesa. Ele me chamou pra eu cuidar dos high rollers do Zali naquela época. Sim. Só que aí era um desafio muito grande, porque é um outro público, né? Sim. E tinham outras pessoas que organizavam que tinham mais relação mesmo com essa galera. E no começo ele me convidou, eu falei, eu acho do caralho, mas é difícil, é um desafio, né? E foi nessa época que ele me ajudou muito. Uhum. Que ele deu toda a força, o suporte para começar mesmo a organizar esse torneio. Ele me ajudava tanto convidando a galera, mas também quando precisava fazer uma promoção. Ele chegou a fazer uma promoção uma vez
E o que aconteceu foi que ia ter um torneio em um outro lugar, de um concorrente, que era até esse cara que fazia o jogo lá pra ele dentro do Zali. E ele falou, vou te ajudar, vou te dar uma força aí no começo, eu quero que você escolha aí os seus 20 melhores parceiros, convidados, e eu vou dar o buy-in de graça, que era o buy-in de R$2.000. Que sonho, hein? Que era pra formar o jogo naquele dia, pra começar com força. Sim. Pô, então, é uma puta ajuda, né? Tá de brincadeira. Aí ele fez isso na primeira vez, pô, a gente já... O torneio foi... É óbvio que o torneio tinha que ser bom, né? Porque você tá dando 20 buy-ins de graça para 20 convidados, bons jogadores, bons parceiros. Aí na semana seguinte ele fez uma outra promoção legal, que deu mais não sei o quê, e aí o torneio foi criando força e andando sozinho, e acabou ficando só a gente fazendo, porque a outra pessoa que fazia no outro lugar também parou de fazer. Entendi. Então, passou um momento que aí eu acabei assumindo junto com o Teco. Lembra do Teco, né? Claro, lembro demais do Teco. Eu e o Teco, que eram os organizadores do High Roller e do torneio de quinta-feira. De quarta-feira, que era um torneio um pouco mais barato, que já era um pouco mais caro, que eram 500 com rebuy na época. E a gente ficou à frente dos torneios do Zali. Perfeito. Do H2. Como eu tô no H2 aqui agora, eu fico só com o H2 na cabeça. Vamos chegar no H2. Antes da gente chegar no H2, existe, obviamente, o H2 é muito responsável por uma mudança que eu vou descrever para você a impressão, e eu gostaria que você falasse um pouco a respeito disso. Até o Zali, a sensação que eu tinha era de que o cliente bom, o parceiro bom, o cliente do jogo caro, tem a razão. Tendo a razão ou não tendo a razão. Então, a forma de... Pro bem e pro mal, quer dizer, a forma de tratar o dealer, um monte de coisas entre a relação do jogador do jogo caro com o clube, com os dealers, com o organizador, com o formador, com os jogadores profissionais, meio que valia tudo, e o H2 que muda isso. Conta um pouquinho a respeito de como que era essa relação com os jogadores do jogo caro lá no Zali, e eu estou enganado a respeito dessa impressão ou não? Se eu te falar que não aconteceu nenhuma vez, sempre, algumas vezes tinha mas não era mais em relação a tratar dealer, porque a galera era muito respeitosa, ainda mais com a galera que tá trabalhando, o pessoal adorava brigar, porque os caras são queimados, de xingar o dealer, mas é aquele xingar, tipo assim, xingar no momento, mas os caras, tipo, os dealers adoravam esses clientes também, porque os caras, tipo, eles, às vezes, algum ou outro passava do limite, mas a grande maioria, os caras davam caixinha demais para os funcionários, entendeu? Então sempre trataram muito bem os funcionários. O que pode ter acontecido uma vez ou outra, alguma coisa, é tipo assim, tem um parceiro que era um parceiro muito especial da casa, que teve uma discussão com outro que não era um parceiro tão especial assim, vai? Sim. E nesse caso, quem ia decidir naquele momento, decidia não a favor de uma mão, do resultado de uma mão, mas de tratamento, de fila, de espera, de passar na frente, alguma coisa desse tipo. Sim. Não de resultado de mão. Mas, por exemplo, chegou um parceiro que é muito parceiro e tem, 3 caras lá que eram considerados piranha. O cara que era o parceiro vai passar na frente, entendeu? Perfeito. Essa era a cultura que tinha. Sempre. No H2 já é aquela parte da mudança de ser mais profissional, de ser tudo... você vai, você chega no H2, a lista de espera tá lá num telão, então não tem como você... A regra é suprema. Sim, você não vai burlar o que tá lá na lista, entendeu? É como em Vegas. Você chega lá em Vegas, você vai colocar o seu nome na fila de espera, o meu nome vai pro telão. Do cash game, a hora que chegar a sua vez, seu nome pisca, você vai ser chamado. Mas é mais nesse tipo de tratamento. Eu acho que poderia ter um tratamento diferenciado, mas não ao contrário, não para uma decisão de mão. Os caras tratar mal, tipo assim, vai da pessoa, né? Tem cara que vai no restaurante e trata o garçom mal, entendeu? Isso é de cada um. Sim. Mas no poker eu vejo muito pouco isso, e cada vez menos, né? Sim, de uma cultura que me parece muito ter mudado com o H2, né? Sim, essa parte mais profissional, o H2 é responsável por quase tudo, né?
Perfeito. Grow, de repente você está jogando Big Blind de R$300 em jogo pot limit, né? São Paulo teve uma cultura de pot limit a vida toda. Até hoje. Sim, e você está sentado jogando esse jogo ali, não dava uma olhada, um cheiro e falava o seguinte, porra, eu vou largar essa porra toda e vou abraçar esse jogo caro aqui, que é aqui que eu vou fazer minha vida e vou arrumar os tubos de dinheiro, porque era um jogo fácil, né? Mais ou menos, porque o jogo mais caro também era o jogo de Omaha, né? Sim. Então, tinha uma variância maior, a relação no jogo caro, essa é a parte também que aí você pode falar, pô, mas é difícil, porque aí o tratamento, até com os jogadores que jogam esse jogo, é diferente, né? Uhum. Se você é um cara, hoje não, hoje é diferente, mas naquela época, se você for jogar e esfolar os parceiros do cara 2 vezes, 3 vezes seguida, na quarta vez você não joga, entendeu? Aham, sim. Então, você era proibido da mesa, você era expulso da mesa. Além de tudo, você tinha que ter um talento, o tato de ainda saber perder algumas paradas, né? Aham, sim. E aí, eu vou tomar a licença de contar uma história pessoal minha, que, poxa, eu que sempre prezei pela gentileza, por ser parceiro e tal, num momento aqui em Belo Horizonte, nem tão distante de hoje, mas ainda nos tempos antigos do pôquer, um parceiro simplesmente, que era um parceiraço, decidiu que nunca mais ia jogar na minha mesa, e se eu sentasse na mesa, ele levantava e saía do clube. Então, quando ele tivesse sentado, eu não podia sentar para jogar, porque eu estava ali jogando stakeado e não podia incomodar o cara. É mais ou menos isso que eu te falei, é difícil. Então, além de você ter que ganhar no jogo, sobreviver à variância, você ainda tinha que ter esse talento de ser boa praça, às vezes perder parada de propósito, entendeu? Da forra, que é coisa que você jogando profissional você não vai fazer, né? Sim. Jogando parada que você não pode jogar, entendeu? Para mostrar que você também tá jogando igual eles. Mas são as coisas, os detalhes desse jogo antigo mais caro. Quem foram os grandes talentos de conseguir sentar no jogo mais caro, ganhar no jogo mais caro e continuar no jogo mais caro que você viu, além de você, que, como você já disse, os parceiros, as estrelas da mesa te chamavam para sentar com eles? Tinha um que era imbatível, acho que era difícil ter um igual a ele, mas eu acho que o Goff. Acho que o Goff é o cara que mais sabia fazer isso. Que demais, que sensacional. Gabriel, o Goff eu acho que ele era o melhor, é o que sabia fazer melhores. Que demais. E aí o senhor tá lá no Zali e vão mudar de casa, vão mudar de cultura, vão mudar de mundo. Como que transiciona do Zali pro H2? Então, é difícil, né, essa saída do Zali. E, Federal, o Elton, a gente tem relação desde o começo sempre, muito boa. E já tinha pintado alguns convites, sabe? Sondando, os namoros, quando você vai vir pra cá? E, eu tinha uma dívida, com o Pedrinho muito grande, né? Sim. Ele foi o cara que me ajudou demais, né? Me ajudou em todos os sentidos. Nessa transição pra formar jogo, como jogador, pra jogar torneio, então era muito difícil eu sair de lá. E chega em 2013, que é justamente o ano que eu sou campeão brasileiro, o Pedrinho tem que se afastar do Zali, porque ele foi fazer um tratamento nos Estados Unidos e ele precisava ficar fora, e ele vende o Zali, a parte dele, para outros sócios. E isso acontece mais ou menos setembro, outubro de 2013. E é o ano que eu tô correndo o circuito, que esse ano eu tô correndo o circuito inteiro do BSOP, porque como eu tinha largado uma posição boa no começo do ano, eu fui brigar pelo ranking. Então acho que faltavam mais 2 etapas, do BSOP. Então eu tava mais focado mesmo em jogar, eu tava jogando muito e tava já diminuindo meu ritmo dentro do clube, com a saída do Pedrinho também, e tava naquela transição de quem entra, como que vai ser, o que vai mudar e tal. E aí eu termino a penúltima etapa e vou para a última etapa eu acho que eu entro na última etapa do Brasileiro
50 pontos atrás do Ramon. Não qual Ramon? Esse Falsinho? Esse Falsinho. Perfeito. E só que a gente, em paralelo, a gente tá conversando, sabe? Uhum. Conversando com o Igor, conversando com o Elton, na época. Conversando sobre a sua cantada profissional, quer dizer, sobre o que vai ser o futuro profissional do Grow. Ô Grow, como é que tá? Agora o Pedro não tá mais lá, e aí, como é que dá pra... Tem jogo? Será que vai sair negócio? E aquela coisa. E no final do ano é quando a gente bate o martelo, que coincide com a última etapa lá, que eu acabo sendo campeão também. E aí eu saio do Zali e vai pro H2, e vem pro H2. Naquele ano você foi campeão. 2013. Perfeito. Naquele ano você foi campeão de Holden e de Omaha, quer dizer, a malandragem do Omaha você já nos contou de onde que ela veio, né? Ela veio da mesa de cash. Do cash do dia a dia do jogo ali, jogando mais barato, jogando mais caro, jogando pessoal mais forte, mais... E num momento que meio que ninguém joga Omaha direito, né? Naquele 2013 era outro esporte, né, o Omaha? O pessoal já jogava bastante, sabe? Os jogos mais caros já eram Omaha naquela época. Sim. Só que não tinha essa cultura de jogar torneio de Omaha. Sim, perfeito. Tanto que não tinha torneio de Omaha. Você não tinha, por exemplo, você não tinha um torneio regular de Omaha em São Paulo, não tinha nem semanal. Você só tinha o Omaha ou no BSOP ou no CPH. Sim. Então, fora isso, ou você jogava cash. Então, também o pessoal não sabia muito jogar o torneio de Omaha, né? Tá, você tá falando o seguinte, em São Paulo não se jogava torneio de Omaha, você vai lá e é campeão de Omaha. De qualquer forma, por outro lado, você tem uma reta final na WSOP. É da mesma época? WSOP foi 2014. Exatamente, quer dizer, você tá num país que não tem torneio de Omaha e está sentando para jogar WSOP de Omaha no formato torneio contra as maiores piranhas do mundo lá em Las Vegas. Dava para bater equilibrado com os caras nos torneios de Omaha na época, com os gringos? Tinha muito cara bom, cara. Eles eram muito superiores. Só que era uma briga boa, né? Sim. Era mais tipo era de rua contra a galera mais técnica, mais do livrinho, né? O pessoal chamava na época. Sim, a galera do livrinho. Me conta um negócio. Tem uma bolha dolorida lá contra duas celebridades do poker. Você conta pra nós essa história? Esse é 2014. Não, essa é dolorida. É no 5K de PLO Six Max. É o jogo mais pauleira que tem, acho que na World Series, né? Sim. Six Max de Omaha de 5K. Talvez perca pro Dust to Seven single draw, mas talvez. Mas era... Cara, era um jogo era insano. Passo muito bem no dia 1, passei gigante. E pego um dia 2 numa mesa, cara, que era muito complicada. E uma mesa que tem até um outro brasileiro junto. Era uma mesa que entra eu, o Todd, o Todaço, também tinha passado pro dia 2. Tava o Jason Mercier, o Phil Galfon e o Griffin. Que pepino, hein? Então, foi pepino desde o começo da mesa, né? Sim. Do dia 2. Mas, dia 2, eu comecei bem também, do jeito que terminou o dia 1. E quando chega na semifinal, em 2 mesas, eu jogo um pote de chip leader, cara. E perco esse pote. E é o pote que eu caio faltando... Tá faltando 1 para a mesa final não oficial. Putz. E a mão, eu me envolvo no all-in triplo, eu, o Phil Galfon e o Phil Lack. E o Phil Lack vai para um flush draw com overpack, bate o flush draw dele e elimina eu e o Galfon ali quase na bolha da mesa final do 5K. Talvez a turma mais nova não saiba quem é Phil Lack, mas o Phil Lack era o cara que teve um programa, salvo engano, na MTV, que chamava I Bet You. Quer dizer, os caras faziam uma aposta de tudo e de todos, e talvez um dos jogadores com mais gamble na alma dele, né? E Sim, que era parceiro do Antônio Sfandiari. Sim, é ele mesmo, o próprio. Exatamente. Quer dizer, ele tá abraçando o spot de gamble naquela situação? Super gamble, malucado.
deu ele, né? Deu ele. Ele entrou chip líder na mesa final e ele não foi campeão daquele evento. Que parada. Mas ele entrou muito grande. Foi a mão decisiva, né? Que demais. Então, foi uma travinha daquelas chata. Sim, que demais, não para você, evidentemente, né? Que nojo. Nesse caso. Mas pra mim, o Galfo foi embora junto comigo. Exatamente. A justiça seja feita, você ser eliminado junto com o Galfo, pode ser até uma honra, né, cara? Ele era o mito do mar, né? Até hoje, né? Quer dizer, tá lá batendo. Naquela época, acho que mais ainda. Sim. É que hoje ele tá fazendo o desafio do Galfo, onde não bateram nele até hoje. Tá jantando a turma com brócolis desde o ano passado. Você vê como ele é bobão. Exatamente. E aí você vai pagar 2. E aí, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas eu fui campeão brasileiro, fui campeão no último evento, cara. Eu tô em segundo até o último dia, eu tô no high roller do Millions. Chega na bolha, os pontos eram muito importantes, porque só a pontuação do ITM já me colocava à frente do Ramon de volta. E eu passava ele, mas passava 25 pontos, que era qualquer ITM de qualquer torneio que teria. E eu acabo chegando na bolha desse high rollers, eu tive que me segurar, assim, esquecer do jogo por causa da pontuação. E eu fico com 3 blinds. Uhum. A bolha não estoura, eu vou all in, eu dobro meus 3 blinds, ainda na bolha, e estoura, e aí eu consigo os pontos que eram necessários naquele momento para ser o campeão, ou para passar à frente, que era o penúltimo dia de evento, né? Sim. Só que aí, cara, depois dessa hora que entrou no ITM, as coisas foram acontecendo melhor, foi desenvolvendo melhor, e eu acabo cravando o high roller do Millions. Que demais, que homem! E aí, e uma mesa também, que era uma mesa... O high roller sempre foi com mesa com a galera conhecida, né? Mas eu lembro que o three-handed era eu, Bozano e o Mojave. Então, ainda aconteceu de ainda pegar um three-handed desse com a galera que, o Mojave foi o cara que começou comigo jogando Citygol no Texas Tatuapé. Sim. E o Boss também, que, o Boss é das antigas também. Eu acabo cravando o high roller e aí pro outro dia não tinha mais como o pessoal alcançar, nem o segundo, nem o terceiro. Então eu já nem fui pro último dia, eu já fui só pra receber o bracelete. Que homem, que sensacional, num discurso de 10 minutos ali do presidente Igor Federal, entregando um título, 2 braceletes no mesmo título, né? Um feito ainda não igualado. Para quem que o Grohl torce nesse caso? Você torce para alguém bater o segundo bracelete e te botar na briga de volta? Ou na hora que tá na reta final você torce para um virgem cravar? Não, sei lá, eu nunca fui de torcer contra ninguém. E é difícil porque todo ano a galera que tá disputando ali é mais ou menos uma galera que é a galera conhecida, o pessoal regular, né? E a maioria é meu amigo, são meus amigos, sabe? É difícil torcer contra, né, cara? Sim, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Mas é legal, e foi num ano que é o primeiro ano do PokerStars, sabe? Dentro do BSOP, então, tinha mais que dobrado. Foi um ano que o evento do Millions quase dobra em relação ao anterior. Então, se ganhar nesse ano foi muito legal, sabe? Que especial. Até na hora do discurso do Igor lá, ele fala isso, de tantos jogadores, tanto... Então foi legal pra caramba. Grohl, e tem uma figura que é essencial, você vinha me contando na nossa prévia, que é o Gepo. Naquele momento do título brasileiro, o Gepo tem uma participação importantíssima. O Gepo que hoje sócio do H2, mas conte pra gente a respeito da participação dele na história inteira. Com certeza. Ele é uma peça que, uma pessoa que foi muito importante nessa jornada. O GP era um cliente do H2, não, do Zali na época, que era cliente dos high rollers que eu fazia lá no Zali. E a gente foi pegando uma relação de amizade e tal, de sempre discutir de jogo. Aí acabamos que uma vez fomos pra Punta junto, conhecer a família. Então foi pegando um relacionamento maior. E aí, quando começa o ano 2013, que é o ano que eu fui campeão brasileiro,
Acaba a primeira etapa e eu começo ganhando um torneio. Se eu não me engano, é o torneio de Omaha. Aí ele fala, pô, por que você não segue o circuito esse ano e vai brigar pelo título? Pô, eu gosto do jeito que você joga. Aí eu falei, pô, é difícil, eu tenho muito compromisso aqui no clube. E pra você ficar fazendo reta para ganhar um ranking, ele era o primeiro ano do PokerStars, tinha aumentado demais os fields, o valor do buy-in, todos aumentaram. Então eu falei, pô, você tem que jogar muita tela, multitempo, então acaba não sendo um jogo também tão mais lucrativo. Aí ele falou, não, eu vou com você e vamos que eu acho que vai dar certo. E acabou que deu, né? e acabei sendo campeão do Omaha e do Hold'em. E com isso a gente, no ano, dentro da premiação, era um pacote para Bahamas e nós já fomos, eu com a minha esposa, ele com a esposa dele, com as filhas, a gente já foi passar o Réveillon em Bahamas, ficamos pro PCA aquele ano e assim foi criando uma relação cada vez maior. E até hoje somos sócios, né? Somos sócios, entramos junto aqui no H2. Então foi tudo fruto desse começo dessa relação aí, desse ano de 2013 do brasileiro. Mas é importante, é uma pessoa importante até hoje, é meu sócio, meu amigo, então a gente faz várias coisas juntos aí. Grow, tinha uma premiação específica para o Campeonato Brasileiro de Texas, para o Campeonato Brasileiro BSOP geral e outra para o Omaha? Quais foram as premiações? Ou o pacote era a única premiação? O que tinha de premiação e foi dividido? O que tinha para ser entregue foi splitado no meio? Sim, na época acho que girava algo em torno de uns 100 mil, 120 mil reais. O título? Porque era o que eu ganhei de premiação foi uma moto da Ducati, que era de campeão do Hold'em. A premiação de Omaha era menor, mas era em dinheiro, mas acho que era alguma coisa entre 10, 15 mil reais. Tinha o pacote para o PCA com buy-in de 10 mil dólares na época. Sim. Então, é que o dólar era mais barato naquela época, devia ser uns 2,5, 3. Mas girava entre 120 e 150 mil. Entendi. Não, splitamos, era parte do deal. Que demais. E que pai também, né? Porque era um momento que o seguinte, se não me engano, é aquele ano que o Stars entra, é o primeiro ano que já tem incidência de imposto, né? Então era um deal que era perigoso. Na hora, claro que depois que você vai lá e crava o título, busca 2 títulos, divide a parada no meio, é só festa e vão para Bahamas comemorar. Mas esse apontamento que você faz do tanto que ele foi parceiro faz total sentido nesse momento, né, Grow? Sim, total. Era um deal que, tipo assim, era deal de percentual até que era muito melhor para o jogador em si, entendeu? Mas foi um deal de pai para filho na época, entendeu? Que demais. Então, e na reta final ele foi lá torcer, Grow? Pô, ele teve todos os dias lá. Até porque a reta final foi emocionante porque, além de tudo, ainda a gente crava o High Rollers, né, do Millions, que era o segundo maior evento do Millions. Né? Que homem o senhor também, né? Também ele fez um deal de pai para filho, mas você deu umas cravadas de filho para pai para ele também, né? Aquele ano deu tudo certo, cara, não tem o que falar. Exatamente, aí você consegue um back-to-back no ano seguinte. No ano seguinte você entrou com sangue no olho para ser campeão ou calhou de ser campeão? Não, calhou. Eu diminuí a frequência dos torneios, mas aí eu jogava mais os de Omaha. Então, como aí eu comecei bem no primeiro evento em São Paulo, acho que no primeiro evento eu cravei o Omaha fazendo um heads up com o Thiago Camilo ainda. Sim. Então já deu um ânimo para seguir o ano e aí eu joguei todos os eventos, todos os main events, mas quando você joga pro ranking, aí você tem que jogar muito paralelo, aí você, é diferente o jeito de encarar uma etapa. Aí eu fui mais desencanado, assim, mais querendo jogar os torneios que eu escolhi para jogar nos eventos. Que era o Omaha e os main events. Que demais. E o High Roller, né? Que era um torneio também que era um torneio legal, um dos mais legais do BSOP. Grow, você me contou de um time montado em 2018 para jogar os EPTs, um time de novato que estava começando ali. Como é que é essa história? Essa foi uma parte muito legal também.
Em 2018, final de 17 para 18, apareceu, tinha um outro amigo nosso, até amigo da véia, amigo do Akari, que tinha essa ideia de fazer um time para jogar os torneios maiores do mundo afora, entendeu? Uhum. E ele pediu pro Akari, né? E o Akari ajudou a montar um time com 9 jogadores, 9 ou 10, e que a gente rodaria os EPTs. Uhum. Um deal de time mesmo. Nós jogávamos, eu acho que na época era 50% para o jogador, 50% dividia com o restante do time, da parte nossa, e era um fundo de investimento, e o cara é muito gente boa também, eu sou amigo dele até hoje, mas a parte legal é o time, né, que juntou na época. Então, aí o time, começava com só cara, tipo, tava começando ali, só os novinhos, né? Era o Akari, Decano, Ariel, João Simão, Padilha, meu Deus, Rafa Moraes, Will Arruda, eu e o Xande Ribeiro. Pelo amor de Deus, o mais bobo finge de morto para assaltar o coveiro, né? Foi um tesão, né? Porque além de viajar junto com essa galera, nós tínhamos também tudo, a gente estudava junto, discutia a mão junto e, discutir com essa galera aí é do outro mundo, né? Sim. Então, foi do caralho, uma puta experiência. Só que durou pouco. Uhum. Durou, acho que 3 etapas. Acho que foi Dublin, Monte Carlo. Eu acho que foi Dublin, Monte Carlo. Aí na terceira foi onde a gente tivemos que encerrar o deal, porque a gente não conseguiu encontrar um caminho para a parte de imposto, essas coisas, entendeu? Tributária. Essa parte tributária que os advogados não conseguiram encontrar um caminho para o time, e aí paramos de jogar. Mas foi legal, enquanto durou foi uma puta experiência, os grupos de estudo que a gente tinha, as viagens, foi legal pra caramba. Ô Grow, e imagina o coração partido de ter que encerrar um projeto desse porte por causa disso, né, cara? Porque você ter um investidor que é o mais difícil, teoricamente o tributário seria o mais fácil, e se vocês não conseguiram o tributário é porque ninguém conseguiria naquela época, correto? Até porque a gente queria fazer tudo certinho, né? Pra ninguém ter problema depois. Uhum. Hoje talvez a gente encontraria uma solução, mas naquela época ainda não. Por isso essa parte tão importante dessa briga aí do nosso presidente, né? Sim, claro. Pela legislação. Então, cada vez mais a gente ajuda e apoia para encontrar um caminho da legislação, da legalização para outros jogadores que tiverem essa oportunidade daqui para frente não ter esse problema. Que bacana. Grow, uma pergunta que eu fiz pro Decano no encontro com o Pro do Masterminds foi se você tinha quem tinha pedaço dele, se você estava no golpe. Ele me disse que não lembrava, mas depois eu confirmei com você e sim, né? Me conta como é que foi a parada do bracelete específico do Decano. Então, na verdade, tinha não indiretamente, mas tinha um pedaço junto com o Gepo, né? Terceirizado, então, que conta o senhor, hein? Era mais uma parte desses deals de pai para filha aí que a gente teve. E, cara, essa parte ainda que veio pra gente foi a parte que hoje eu sou sócio do H2, graças ao Decano também. Que demais, que sensacional, cara. Ou seja, quando você vê aquela imagem do bracelete que emociona o Brasil inteiro, você além de ficar emocionado, você dá um sorrisão também. Tava lá, tava junto, tava torcendo todos os dias, tava todo momento lá. E além de ser, ele é meu irmão, eu sou padrinho de casamento dele, a gente tem uma relação muito, muito legal também. Santista, com certeza. Já é difícil juntar 2, entendeu? Então, se botar o Garrido, já temos 3. É verdade. E, Grow, aí, 2018, você é campeão paulista de holding.
Como é que administra uma sessão de um clube, né? Quer dizer, hoje você é responsável por uma parte do H2 e ainda assim consegue disputar ranking. Vale dizer o seguinte, 2019 foi um ano que foi o último ano que o poker existiu normalmente, né? 2020 já não tivemos ranking, em 2021 estamos voltando. Você é o penúltimo campeão paulista de Omaha, já com field duro, já com um monte de gente jogando Omaha, já com o torneio de Omaha estabelecido no Brasil inteiro. Você vai lá e administrando o clube, bate a turma toda e conquista o título do estadual mais difícil do país. É legal, né, pô? E é numa fase que é uma fase que eu tô parando de jogar. Não parando de jogar, mas eu fui criando outras responsabilidades, né, aqui dentro do grupo. Porque aí eu venho pro H2 em 2013 e em 2015 eu entro como sócio também. Então, aí você começa assumindo mais responsabilidade, então você tem que fazer mais coisas, tem que fazer mais coisas dentro do escritório. Então, eu diminui muito, diminuir de viagem, de jogar circuito. Então, esse ano foi um ano que eu só joguei o CPH porque era no quintal do escritório, entendeu? Sim. Então, o torneio de Omaha. E como o torneio de Omaha era um por etapa só, então era mais fácil de conciliar. E foi legal pro caramba, né? Que aí você vai pegando mais o gosto de querer voltar, mas é que aí não dá mais. Aí você vai ficando um pouco mais velho, você vai ficando não cansado, mas você valoriza outras coisas que você deixou de fazer quando você corria muito o circuito jogando. Então, você valoriza mais um churrasco no final de semana com seus amigos do que ir jogar um torneio, entendeu? Sim. Sendo que você abre mão durante 4, 5 anos de tudo isso aí. Porque as viagens de poker são 15 dias. Aí você volta, aí você tem que pegar um outro circuito que vão ser mais uma semana. Então, você desliga, né? Aí viagem pra fora. Aí você vai pra Vegas e em Vegas fica 40 dias. Quando eu ia, eu ficava 40, 43, 45 dias. Então você passa o ano jogando. Sim. Além do ambiente de clube que você passa todos os dias, né? Quer dizer, eu tive aí no H2 agora para fazer o Masterminds, a gente não conseguiu nem fazer porque você estava jogando ou estava trabalhando, mais trabalhando do que jogando, mas eu imagino que estar num clube de pôquer, 6, 7 dias por semana, obviamente deve saturar o grow. Sim, então, tem mais esse detalhe ainda. Eu durmo, eu fico mais aqui do que eu fico na minha casa ainda hoje. Sim, sem dúvida nenhuma. Mas hoje eu tirei um pouco. Hoje em dia o final de semana é sagrado, sabe? Venho só durante a semana, mas mesmo assim eu tô aqui de segunda a sexta até de madrugada todos os dias. E esse Masterminds foi um evento que marcou. Foi o primeiro torneio que eu jogo há mais de 2 anos, um torneio classificatório de 2 dias, sabe? Sim. Porque eu tinha parado mesmo, jogava mais cash ou jogando os eventos que a gente também, nós organizamos alguns high rollers com o pessoal da Unique aqui, que é mais em restaurante, em espaço de eventos, que é para uma galera mais privada. Sim. Então eu tava jogando mais esses, que é um torneio de um dia só, à noite, turbo, sabe? Do que torneios no H2 aqui. Eu não jogava há 2 anos, torneio. Sim. Fui voltar a jogar no Masterminds. E dá para pegar, ainda depois de uma pandemia em que a turma ficou jogando online pra caramba, dá para pegar de igual para igual com a galera que tá jogando? Porque mudou muito, né? É impressionante, com o mesmo jogo, a galera mudou demais a forma de jogar, né? Mas dá pra se virar ainda, né? Que homem. Ainda deu uma zebra lá, ainda consegui arrumar um troféuzinho aqui no Super High Roller. Que sensacional. Aliás, como gosta de um High Roller o senhor, hein? A vida foi criada em cima do High Roller, né? A história veio contada em cima, ou organizando, ou jogando por alguém, ou jogando pra mim, ou quando foi campeão do BSOP foi num High Roller, né? Então, o High Roller tá no sangue, né? Que demais, que demais. Grow, eu termino com outra pergunta que é clássica do PokerCast, né? De onde que veio o Grow? Cara, nem tem muito sentido. Foi uma brincadeira de amigos.
que o cara tinha um bonequinho lá, que o bonequinho chamava de Gro, e ele era um bonequinho todo gordinho, e aí os caras falaram, pô, é bullying enquanto tá gordo, né? Aí, Gro, olha lá, o bonequinho é igualzinho, não sei o que, aí o tempo vai abreviando e ficou Gro. Que sensacional. Que sensacional. Gro, muito obrigado. Obrigado por participar do PokerCast. Obrigado por me permitir nos permitir ouvir essa história. Uma história riquíssima e que é a sua história de vida fundida com o poker do Brasil e o poker de São Paulo. Cara, muito obrigado pela honra de contar a história tão sem filtros. Obrigado. Pô, é um prazer, mano. Falar com você é sempre um prazer, né? Sem filtro. Que satisfação, Gro. A porta do PokerCast está aberta e logo logo tô aí no H2 com a gente encontrando e, se possível, jogando aquele 8 game. Vem pra cá pra gente jogar o 8 game e tomar uma Heineken junto. Faremos. Muito obrigado. Valeu, irmão. Sensacional, grande Gro, figura simpaticíssima, né? Que cara fino, que cara bacana, né, bicho? Fora de série demais. História, né? História tá lá, né? Que homem maravilhoso. Bora de redes sociais? Vambora de redes sociais. O senhor jogou? Não, né? tá ficando monótono isso já, né? Não, o senhor jogou? Eu joguei o torneio ontem do PokerCast. Olha, Lanza, eu flipei no four-handed, eu flipei uma mão para título. E o cara que ganhou, que foi o querido Dante, acabou cravando o torneio, ganhou o heads up do Jefferson Cussolin. Mas, cara, ontem foi um dia especialmente inspirado, sabe? Eu estava no chat com a turma, a gente faz um Google Meet, então todos os ouvintes estão convidados às terças-feiras, jogando ou não nosso torneio de R$20 lá no Clube PokerCast, no Poker. E ontem, cara, nós começamos a fazer um bullying maravilhoso com... Especificamente eu e Juliano, né? O Juliano Moura, começamos a fazer um bullying com o Rich Gomes, falando que o Rich Gomes marca a gente naqueles sorteios do Instagram, assim, valendo ribai do free roll do torneio da tarde de um clube em Rondônia. ele dá aquela marcada na gente, quer dizer, parece uma coisa realmente obsessiva para Rich Gomes, um negócio fabuloso, um negócio espetacular. E o próprio Rich estava contando a história do dia que ele precisava cravar um torneio de Pineapple, porque ele já tinha investido R$170 em bains. Eu falei, cara, se você tivesse comprado os 170 em Pineapple, quer dizer, que é abacaxi, você tinha arrumado um caminhão de abacaxi. É verdade, hein? Ontem realmente foi um dia maravilhoso, viu? Um dia inspirado, de muito bullying e muito carinho. Mas o Hit, ele é o do contra, né? A gente sempre brinca que ele é o do contra. E a gente costuma fazer muito bullying nele aqui. Sim, carinhoso sempre, mas não carinhoso, mas teve um certo dia que a gente veio pro ar e falamos que odiamos que marcassem a gente em sorteios de Instagram. Sim. Obviamente ele foi lá e marcou em todos. Todos. Exatamente. Agora, ele marca a gente em sorteio de coisa que ele não vai nem ganhar. Não interessa. Ele tá dando falinha quando ele tá marcando. Então cabe a nós não demonstrarmos sentimentos negativos sobre coisas que possa dar spot para ele nos apertar. Simples assim. Ou também não dá ideia para os outros ouvintes fazerem isso e a gente começar a ser marcado em todos os torneios do mundo. Exatamente. Ai, sensacional, maravilhoso. Bora de finalização, como diz Marcelo Lanza Maia. Superpoker.com.br, tudo sobre poker no Brasil e no mundo. Onde tem poker, o Super Poker está. Na aba de clubes temos a guia de clubes do Brasil, onde jogar, a agenda diária de torneios. Na aba de vídeos e no YouTube, transmissões ao vivo das maiores torneios de poker do mundo, análises técnicas, programas de humor, entrevistas icônicas e, claro, o PokerCast. Revistaflop.com.br, a sua revista de poker. E Milisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Dica cultural. Olha, eu assisti um filme muito bonitinho. Sexta-feira eu tomei a vacina. Meu corpo deu uma esquisitada, né? Deu uma balançada. E eu falei, cara, eu tô precisando de alguma coisa leve. E eu assisti um filme muito bonitinho, bom para ver com o namorado ou com a namorada.
eu assisti com a minha querida AstraZeneca só. A parceira daquele momento. Exatamente. Cara, o filme chama O Mapa das Pequenas Coisas Perfeitas. Tá no Amazon Prime. É muito legal. É tipo o Dia da Marmota. Um menino acorda todos os dias no mesmo dia. E eu realmente achei o filme uma graça. Assim. É grande cinema? Não. É um filme nota 6, 6,5, se muito 7, com muito bom humor. Se você tomou vacina, assim, você tá carente, ele melhora um pouco a nota, mas eu achei uma graça, achei bem divertido, e li também um livro, cara, bem legal, que foi O Meninos em Fúria, que é a história do Marcelo Rubens Paiva, o escritor, e o Clemente, vocalista do Inocentes, contando o início do punk de São Paulo. Um livro bem curtinho, bem legal, e para quem interesse pelos movimentos urbanos, especialmente o punk rock, no início dos anos 80 no Brasil, é imperdível. Boa. Prometi que eu ia ver alguma coisa e vi. Que homem! Não vi ela toda ainda, mas engatei no fenômeno mundial, e quando eu falo que é um fenômeno mundial, porque é a primeira série da Netflix que é líder de audiência em todos os países que a Netflix atua. Você acredita nisso? Que coisa, hein? Mais de 83 países que a Netflix atua, a série Round 6 é líder. Deixa eu tentar adivinhar, é super-herói? Não é super-herói, e te falo mais, é uma série coreana. Caramba, velho. É uma série coreana que jogadores ou pessoas falidas resolvem entrar num jogo mortal. Interessante. Caramba, velho, que... Eu te falo mais, ela tem premissa, que premissa. Trashes que você pode curtir. Como é que é? Ela tem vários pontos trashes, assim, que você vai poder curtir com a cultura coreana. Eu acho que vale um amorrisco do senhor. Olha, gosto muito do cinema coreano, né, cara? Adoro Old Boy, adoro Parasita e tal. Será? Vamos pensar. Vamos pensar, eu tô com muita coisa atrasada. 2 episódios ali e tentar a loteria, se parar, você já para por ali, entendeu? Vou parar de ver Seinfeld pra tentar, hein? Então, eu vi os 4 primeiros episódios numa sentada ontem, infelizmente eu não consegui completar, vou completar até o final, mas tentando não dar nenhum tipo de spoiler, é uma série, assim, tanto quanto sangrenta, com história curiosa, um enredo ali. Não vou falar que ele é surreal, porque ele beira o surrealismo, mas tem pontos interessantes, mas eu vou deixar para dar a opinião final assim que eu acabar a mesma. E para a alegria de Guilherme Calil... Gol do Bragantino. Eu comecei a ver... Gol do Bragantino, não. Comecei a ver The Office. Ah, cara, esse negócio é legal demais. Eu assisti na quarentena. Essa série é legal demais, Lanzinha. Exatamente. Eu comecei a ver The Office porque eu tô vendo a série com a Gabi, né? E aí ela não tava aqui, então eu tinha de ver alguma coisa. Eu comecei a ver The Office, estou no 4º episódio. Deu pega, assim? Já deu uma peguinha? Deu uma peguinha. É um humor bem mais, assim, americanizadão mesmo, assim, mais engessado, às vezes um pouco forçado, mas já me peguei dando gargalhadas, então eu vou continuar. Maravilhoso, maravilhoso. Temos muito a discutir a respeito disso. Topo ver tudo de novo. Boa. Maravilhoso. @Gui Calil e @Lanza Maia são os nossos Instagrams e Twitters. A Pay for Fun é a sua empresa de pagamentos online com praticidade e segurança para você movimentar dos sites para sua conta Pay de lá para o seu cartão pré-pago da Pay for Fun, que facilita muito para você sair com os amigos, para usar, para pagar a Netflix e tirar o dinheiro de lá, mandar para o site, é tudo instantâneo, é tudo rapidaço. Abra sua conta pelo link para participar de promoções, torneios, um monte de coisas. Troque suas fichas sempre pelo Fichas.net. Procure Super Poker no Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music e Podcast Players. Nos indique para um amigo que você acha que vai gostar do PokerCast. Nos dê 5 estrelas e a edição é do fantástico e maravilhoso Rodolfo Vidal. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Valeu! Amigo ouvinte do PokerCast, se você gostou dessa entrevista, gostou desse PokerCast, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. Quem sabe você me indica um jogador e eu trago pra cá pra entrevistá-lo no PokerCast Super Poker. Valeu!
Playing for the high one, dicing with the devil, a gun with a flow, it's all a game to me. 7 or 11, snake eyes watching you. Double up or queens, double sticks or strings, 3 aces of spades, 3 aces of spades. You know I wanna lose, and gambler is for fools, but that's the way I like it, baby. I don't want to live forever. And don't forget to do